eu manifeste na parte de calor para o sangue. Incluo o barão e o barão exali como incluo o sangue do barão para o sangue como corte. Se o panzame do bela bicho na mão agora e incluo ninho para dar problema. Já vou dizer o que tem que conhecer tem que fazer uma coisa. Já vou dizer o barão é um carro para problema não para não colocar na parte de calor para o sangue. Já vou dizer ninho será no fundo na mão agora. Se ele me na mão essa a mil sangue na como não é isso. Amém. Amém. Retomamos a fé em nome de Jesus. Deus que possa te abençoar pela obediência. Acho que a Bíblia diz que a obediência é mais do que sacrifício. Por isso que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de passar na pregação, começo primeiramente a agradecer o nome de Deus pela graça, pela vida. É bem verdade, se estamos aqui é porque Deus permitiu que estejássemos. Por isso que Deus abençoe todos quantos estamos presentes aqui, em nome de Jesus. Deus também abençoe o meu pastor, o nosso líder, o escolhedor, e diante desta igreja que me pôs a pregar a palavra de Deus. Não que eu seja melhor do que tu, mas é que o tempo é que me foi oportuno. Deus que abençoe o nosso pastor, Simba João Vitor, em nome de Jesus. Deus também abençoe todos os papais, mamães, jovens, nesse lugar em que nós estamos. Perdemos outras coisas para fazer, mas viemos aqui, ganharemos alguma coisa diante da presença de Deus. Amém? Amém. Sem perda de tempo, o tema na manhã de hoje vem nos dizer que ainda há tempo. É assim o tema que vai nos dizer. Acabamos de ler Isaías capítulo 6, verso 7. E o tema na manhã de hoje vem nos dizer, ainda há tempo. Alguém pode se perguntar, ainda há tempo. Mas tempo de quê? Se o tema vem nos dizer, ainda há tempo. Tempo para quê? Mas eu digo neste momento ao irmão em Cristo Jesus, que ainda há tempo. Tempo de servir a Deus, tempo de fazer alguma coisa para Deus, tempo de se arrepender, tempo de estarmos convertidos e tempo de estarmos na presença de Deus. Quando se fala do tempo, sem perca de tempo, e começo a definir primeiramente o que é o tempo. Cientificamente, nós aprendemos tempo como algo que serve para poder aproveitar. Nas escolas aprende-se que o tempo é um recurso não renovável. Que o tempo é definido e é dividido em três partes, como presente, passado e futuro. Mas cientificamente eu não quero devaziar mais sobre cientificamente o tempo. Quero levar ao irmão sobre teologicamente, sobre para Deus o que é o tempo. Se na ciência falamos que o tempo é um recurso não renovável, que significa não se pode renovar, que significa deve-se aproveitar. E o tempo é definido e é dividido em três partes: presente, passado e futuro. Onde o presente é aquilo que nós vivemos agora, nesse momento, o passado é que vivemos atrás e o futuro é aquele que tem para vir. Mas teologicamente, para Deus, o tempo é uma criação de Deus. Para Deus, o tempo é um propósito, é um tempo visto como nós pertencemos a Deus, é uma oportunidade de servir a Ele. Quando se fala do tempo, realiza-se uma palavra de salvação, redenção, preparação que Deus fez para que nós aproveitemos e nos arrepender. Que significa cada dia que nós passamos, cada momento que nós estamos, devemos nos arrepender, aproveitar e se aproximar diante da presença de Deus. O tempo é visto como um meio para que Deus realize seu plano da salvação diante do irmão e diante de nós todos quantos estamos presentes. O tempo é um momento em que a experiência humana é feita por causa da reflexão. Que significa que o tempo chega e passa e não se pode voltar por ele. Enquanto que nós vivemos nele, é o momento de nós aproveitar. Que significa o tempo também é um momento de nós nos arrepender. É o momento de nós fazermos alguma coisa valiosa diante da presença de Deus. Porque o tempo é um recurso precioso. O tempo é um recurso, quer dizer que não se pode desperdiçar. Não se pode deixar assim o tempo passar.
mas cada dia devemos fazer uma coisa neste tempo que Deus nos dá. Cada um de nós deve entender que devemos usar o tempo sabiamente. Devemos aproveitar cada dia, cada momento para poder glorificar o nome de Deus. Quando se fala do tempo, é um momento que nós no cristianismo falamos que é visto como uma oportunidade para alcançar a salvação, para alcançar a presença de Cristo Jesus. Por isso o que mais me admira, o que eu admiro é como é que outros dizem: devo ainda me preparar para poder alcançar o tempo. Há pessoas que quando lhe falam, aproveita fazer uma coisa para Deus, aproveita se entregar a Deus, aproveita servir, aproveita se converter, aproveita trabalhar na obra de Deus, ele diz que ainda não, porque ainda há tempo. Mas eu quero lhe dizer que o tempo é hoje, quando ouves a palavra de Deus. Quando alguém lhe fala, aproveita se entregar a Deus, aproveita fazer uma coisa a Deus, aproveita trabalhar em um departamento. Muitos dizem, não, ainda é cedo, porque ainda tem tempo. Se ainda tem tempo, então é o momento de nós aproveitar este tempo. Se ainda tem tempo, é o momento de nós se entregar para que o tempo não passe, para fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por isso que, irmão que está aqui, prepara-te para fazer a vontade de Deus agora, porque a palavra de Deus diz que enquanto ouvimos a palavra de Deus, não vamos desperdiçar o tempo, vamos aproveitar agora. Por isso que encontro de Deus diz assim: encontramos-nos com Deus, aproveitamos o que Deus fala conosco por intermédio daquele que prega a palavra de Deus. Enquanto que nós meditamos a palavra de Deus, devemos aproveitar o que a palavra de Deus está nos ensinando. Aí onde nós acabamos de ler, em Isaías, está a dizer que enquanto estás próximo de Deus, aproveita. Enquanto que estamos a ouvir a palavra de Deus, vamos aproveitar. E ainda está escrito em Isaías que não importa se o ímpio está a andar ao mau caminho. Não importa se nós estamos a ver alguém andar mal. Porque quem diz assim, não, eu ainda vou me arrepender, porque o fulano ainda ou a fulana, ele está a andar mal, mas é tempo para ele se arrepender. Eu ainda devo também me preparar. A preparação é hoje, não amanhã. Não vamos copiar o ímpio, o pagão, porque ele está andando num caminho de temor ao diabo Satanás. Vamos querer dizer que eu também vou me preparar. Mas a preparação é hoje, enquanto que ouvimos a palavra de Deus. Afinal, quantas vezes deixamos para amanhã o que Deus precisa para fazermos hoje? Quantas vezes deixamos as coisas amanhã dizendo que ainda tem tempo para eu fazer aquilo, tem tempo para servir a Deus, tem tempo para me converter, tem tempo para eu me arrepender, enquanto que o tempo é mesmo hoje, quando a palavra de Deus vem dizer para ti. Quando a palavra de Deus vem dizer para mim. Afinal de contas, devo entender que as pessoas vivem dizendo, depois eu mudo, depois eu me converto, depois ainda farei aquilo. Ainda outros dizem que ainda sou jovem para poder servir a Deus. Vou aproveitar o mundo. Mas afinal de contas a Bíblia declara: quem está ao mundo não pertence a Deus. Mas devemos abandonar o mundo para poder se entregar a Deus, aproveitando o tempo que Deus nos dá neste momento. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Depois eu mudo. Mais tarde eu me converto. Mais tarde eu farei aquilo. Não é mais tarde, mas sim agora. Infelizmente, essas palavras não acontecem só aos mundanos. Infelizmente, esta palavra tem exprimido até os cristãos. E quando te falam, deve mudar o teu conhecimento, deve mudar a tua consciência, deve se arrepender, deve deixar disso. Alguns dizem, não, ainda há tempo. Deves trabalhar em um departamento, não, ainda há tempo. Mas afinal de contas, o tempo é enquanto que nós temos a vida. Porque a morte vem inesperadamente enquanto que nós esperamos. A morte chega a qualquer momento. Se nós esperamos que eu vou me converter, eu vou mudar, eu vou tirar um costume assim e trocar de costume. Eu vou trabalhar na obra de Deus o dia X. Enquanto que o tempo é o que Deus fala contigo hoje. E agora que devemos mudar, é agora que devemos nos converter, é agora que devemos trabalhar na obra de Deus. Porque a Bíblia declara que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Que significa muitos estamos na casa de Deus, mas precisamos trabalhar para Deus. Não só ouvir a palavra de Deus,
Não só querer que eu seja chamado cristão, não é só querer que eu vou à igreja, mas não queremos nos converter. Não queremos mudar de